Rodrigo Fernandes ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava os convidados dançando no salão principal do Clube de Campo de Cascais. As luzes douradas refletiam nos lustres de cristal, criando um ambiente de festa que contrastava completamente com o vazio que sentia no peito. Aos 38 anos, o magnata das incorporações estava acostumado a eventos sociais da elite lisboeta. Mas desde que Helena partira 2 anos antes, cada casamento se tornava uma lembrança dolorosa do que um dia tivera. O empresário mais próspero da capital portuguesa mantinha uma postura impecável, cumprimentando conhecidos com apertos de mão firmes e sorrisos protocolares. Sua empresa Fernandes Empreendimentos dominava o mercado imobiliário de luxo da área metropolitana de Lisboa, com projetos que transformavam a paisagem urbana de bairros como o Chiado e o Príncipe Real. Mas todo o sucesso financeiro não conseguia preencher o buraco deixado pela ausência da esposa, nem diminuir a preocupação constante com Gabriel, seu filho de 4 anos. A música romântica ecoava pelo salão quando Rodrigo sentiu o celular vibrar no bolso do paletó. Era a ama que havia contratado através de uma agência premium, confirmando que chegara à sua mansão no bairro do Restelo. Camila Batista, 26 anos, referências impecáveis, formação em pedagogia. A escolha fora criteriosa, mas ainda assim, ele sentia aquele aperto no estômago toda vez que precisava deixar Gabriel com estranhos. Boa noite, Sr. Fernandes. É Camila. Acabei de chegar em sua casa. O Gabriel está dormindo tranquilamente. O senhor pode ficar tranquilo e aproveitar o casamento. Rodrigo respondeu rapidamente, agradecendo e pedindo para ser avisado sobre qualquer coisa. Guardou o telefone e tentou se concentrar na festa, mas seus pensamentos continuavam na mansão perfumada pelos jasmins do jardim, onde crescera rodeado pelas mangueiras centenárias plantadas por seu avô. O mesmo lugar onde Gabriel agora passava tardes solitárias, brincando nos mesmos canteiros onde ele próprio correra na infância. A cerimônia havia sido linda. Marcos Viana, seu sócio na construtora, finalmente casara com Letícia depois de 5 anos de namoro. Ver o amigo radiante no altar trouxe memórias inevitáveis do próprio casamento com Helena, realizado neste mesmo clube 12 anos antes. Ela usava um vestido de renda francesa, os cabelos presos em um coque elegante, e quando dissera sim, seus olhos verdes brilhavam como esmeraldas. Era a mulher mais bonita do mundo, e durante 8 anos de casamento, todos os dias ele acordava grato por tê-la ao lado. Rodrigo, você parece distante hoje. A voz de Marcos o trouxe de volta ao presente. O noivo se aproximara, ainda usando o smoking impecável, mas com o ar relaxado de quem acabara de viver o dia mais feliz da vida. Desculpe, estava pensando no Gabriel. Você sabe como é. Não gosto de deixá-lo muito tempo sozinho. Marcos sorriu compreensivo. Ele está com uma ama profissional, não está? Você precisa se permitir viver um pouco. Helena não gostaria de vê-lo se isolando assim. O nome da esposa falecida ecoou como um golpe suave no coração. Rodrigo sabia que o amigo tinha razão, mas era mais fácil falar do que fazer. Desde o acidente que levara Helena, ele se tornara superprotetor com Gabriel, temendo que algo terrível pudesse acontecer novamente. Trabalho e paternidade haviam se tornado seus únicos focos, um escudo contra a dor que ainda latejava todas as noites quando se deitava na cama vazia. Eu sei, Marcos, é só que... é difícil. Claro que é difícil, mas você tem um menino que precisa ver o pai feliz de vez em quando. A conversa foi interrompida por Letícia, que se juntou a eles com um sorriso radiante. Meninos, parem de falar sério na minha festa. Rodrigo, você precisa dançar pelo menos uma vez hoje. É tradição. Antes que pudesse protestar, Letícia já o arrastava para a pista de dança. A música era suave, uma valsa clássica que embriagava o ambiente. Rodrigo dançava mecanicamente, seus pensamentos vagando entre as responsabilidades da empresa e a preocupação com Gabriel. Será que a ama saberia como acalmá-lo caso acordasse? O menino ainda tinha pesadelos frequentes, chamando pela mamã no meio da noite. Foi quando o telefone vibrou novamente. Rodrigo parou de dançar abruptamente, pedindo licença para Letícia. O número era da ama.
com o coração acelerado, atendeu imediatamente. Senhor Fernandes, é Camila. O Gabriel acordou chorando muito forte. Acho que teve um pesadelo. Estou tentando acalmá-lo, mas estou indo para casa agora. Não se preocupe, é normal ele acordar assim. Senhor, se me permite, acho que seria melhor o senhor ficar na festa. Sou especializada em crianças com traumas de luto. Deixe-me tentar algumas técnicas. Prometo que, se não conseguir, ligo imediatamente. Rodrigo hesitou. A voz da jovem transmitia confiança e conhecimento técnico. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Tenho, senhor. Confie em mim. Ele desligou o telefone com relutância, mas decidiu esperar mais 15 minutos. Se ela não conseguisse acalmar Gabriel nesse tempo, sairia do casamento imediatamente. Voltou para a festa, mas não conseguia se concentrar em mais nada. Marcos tentava puxar conversa sobre os novos projetos da empresa, mas suas respostas eram monossilábicas. 20 minutos depois, quando já estava se dirigindo para a saída, o telefone tocou novamente. Senhor Fernandes, é Camila. O Gabriel voltou a dormir. Consegui acalmá-lo com uma técnica de respiração guiada e contei uma história sobre dinossauros que gostam de proteger crianças durante o sono. Dinossauros? Sim, senhor. Percebi que ele tem vários livros e brinquedos de dinossauros no quarto. Usei isso para criar uma narrativa de proteção. Funciona muito bem com crianças que perderam um dos pais. Rodrigo sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de alívio e curiosidade sobre aquela jovem que parecia entender seu filho de uma forma que ele próprio às vezes não conseguia. Obrigado, Camila. Você entende mesmo dessas coisas. É minha área de estudo, senhor. Estou fazendo mestrado em psicologia infantil, especificamente sobre luto na primeira infância. Trabalho nos fins de semana para complementar minha bolsa de estudos. E por que escolheu essa especialização? Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Perdi meu pai quando tinha 6 anos, senhor. Sei como é crescer sem uma figura paterna. Quis dedicar minha vida a ajudar outras crianças que passam pelo mesmo processo. As palavras da ama ressoaram profundamente em Rodrigo. De repente não era apenas uma funcionária temporária cuidando de seu filho, mas alguém que realmente compreendia a dor que Gabriel carregava. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu que talvez houvesse alguém capaz de ajudar seu menino de uma forma que ia além do que ele próprio conseguia oferecer. Obrigado por cuidar tão bem dele, Camila. Volto em algumas horas. Pode ficar tranquilo, Sr. Fernandes. Hoje eu vim com você. A frase simples, dita com sinceridade genuína, tocou algo profundo em Rodrigo. Não eram apenas palavras de uma profissional cumprindo seu trabalho. Havia algo mais. Uma compreensão que ia além do protocolo. Ele desligou o telefone e, pela primeira vez na noite, conseguiu sorrir de verdade. O restante da festa passou mais rapidamente. Rodrigo dançou mais algumas músicas, conversou com velhos amigos e até riu de algumas piadas do padrinho. Mas sua mente continuava voltando para casa, imaginando como seria aquela jovem que conseguira fazer algo que ele mesmo muitas vezes não conseguia: acalmar completamente os medos noturnos de Gabriel. Quando finalmente chegou à mansão no Restelo, eram quase 2 da manhã. A casa estava em silêncio total, apenas iluminada pelas luzes suaves da varanda. Rodrigo entrou pela porta principal e encontrou Camila na sala de estar, lendo um livro de psicologia infantil. Como ele está? Perguntou em voz baixa. Dormindo profundamente desde que conversamos. Não acordou mais nenhuma vez. Rodrigo a observou pela primeira vez com atenção. Camila era uma jovem de beleza natural, cabelos castanhos, longos, presos em um rabo de cavalo simples, olhos escuros inteligentes e um sorriso caloroso. Vestia roupas discretas, mas havia nela uma elegância que vinha de dentro, algo que não tinha a ver com dinheiro ou estatuto social. Posso perguntar qual técnica você usou? Às vezes eu não sei como ajudá-lo quando esses pesadelos acontecem. Claro, senhor. Primeiro identifiquei do que ele gosta, dinossauros no caso. Depois, criei uma história onde os dinossauros são guardiões das crianças durante a noite. Ensinei uma respiração específica que acalma o sistema nervoso, imaginando que estava respirando junto com um dinossauro grande e protetor.
E deixei a porta do quarto aberta com uma luz fraca no corredor, para ele não se sentir isolado. Rodrigo absorveu cada palavra. Era mais sofisticado que tudo que ele tentara fazer, mas ao mesmo tempo simples e acessível. Você realmente entende disso? Entendo porque já passei por isso, senhor. E porque estudei muito para poder ajudar outras crianças. Suas referências mencionavam que você trabalha apenas nos fins de semana. Qual é sua história? Se não for indiscreto perguntar. Camila hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos. Meu pai criou-me sozinho até os 6 anos, quando ele também partiu. Fui criada por minha avó Conceição, aqui em Lisboa mesmo. Ela me ensinou a transformar a dor em propósito. E qual é seu propósito? Abrir uma clínica especializada em luto infantil. Sei que parece ambicioso para alguém que ainda está estudando, mas é meu sonho. Quero que nenhuma criança se sinta perdida como eu me senti. Rodrigo ficou impressionado com a determinação na voz dela. Havia algo inspirador em alguém tão jovem ter objetivos tão claros e nobres. É um sonho bonito, Camila. Obrigada, senhor. E se me permite dizer, o Gabriel é uma criança especial, inteligente, sensível. Só precisa de tempo para processar a perda da mãe. E de alguém que o ajude a entender que é possível ser feliz, mesmo sentindo saudades. As palavras dela tocaram o ponto exato da preocupação de Rodrigo. Como ensinar a Gabriel que era possível seguir vivendo sem trair a memória da mãe? Como ele mesmo poderia aprender isso? Você tem razão. É difícil para mim também, às vezes. Não sei se estou fazendo tudo certo. O senhor está fazendo o melhor que pode. E isso já é muito. O silêncio que se seguiu foi confortável, não constrangedor. Rodrigo sentia que havia algo especial naquela jovem, uma sabedoria que ia além da idade cronológica. Camila, posso fazer uma proposta? Claro, senhor. Que tal você vir almoçar conosco domingo? Gabriel adoraria mostrar a coleção de dinossauros para alguém que entende do assunto. E eu gostaria de conversar mais sobre como posso ajudá-lo melhor. O sorriso que se abriu no rosto de Camila iluminou a sala inteira. Eu adoraria, senhor Fernandes. Será um prazer. Depois que ela partiu, Rodrigo subiu para verificar Gabriel. O menino dormia tranquilamente, um pequeno sorriso no rosto, abraçado ao dinossauro de pelúcia que ganhara no último aniversário. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu uma pontinha de esperança crescendo no peito. Talvez aquela jovem pudesse trazer algo novo para suas vidas, algo que eles nem sabiam que estavam procurando. Enquanto se trocava no quarto principal, Rodrigo olhou para o retrato de Helena na cômoda. Acho que mandaste um anjo para nós, meu amor, sussurrou para a fotografia, sentindo pela primeira vez em 2 anos que talvez fosse possível ser feliz novamente sem apagar as lembranças preciosas que carregava. O domingo chegou com o céu azul típico de Lisboa, sem uma nuvem à vista. Rodrigo acordou mais cedo que o habitual, sentindo uma ansiedade estranha no estômago. Não era nervosismo ruim, mas sim a expectativa de quem sabe que algo importante está para acontecer. Gabriel saltitava pela casa desde que soubera que a moça dos dinossauros viria almoçar com eles. Papai, ela vai mesmo gostar da minha coleção? Gabriel perguntava pela 3ª vez enquanto organizava obsessivamente os dinossauros de brinquedo em fileiras perfeitas no tapete da sala. Tenho certeza que sim, filho. Ela entende muito dessas coisas. Rodrigo observava o menino com carinho renovado. Desde a noite anterior, Gabriel estava mais animado do que havia ficado em meses. Era como se a presença de Camila tivesse acendido uma luz que estava apagada há muito tempo. Às 11h30 a campainha tocou. Gabriel correu para a porta como uma bala, mas esperou educadamente o pai abrir. Camila estava radiante no batente da porta, vestindo uma blusa florida azul claro e uma saia midi de ganga, carregando uma sacola que exalava um aroma delicioso. Bom dia, senhor Fernandes. Bom dia, Gabriel. Bom dia, moça dos dinossauros. Gabriel respondeu com um sorriso que derreteria qualquer coração. Gabriel... Rodrigo tentou corrigir, mas Camila riu gostosamente. Eu adorei o apelido. Posso ser a moça dos dinossauros? O menino acenou vigorosamente, já puxando Camila pela mão em direção à sala. Vem ver minha coleção.
Eu organizei tudo para você. Rodrigo seguiu os dois, impressionado com a naturalidade com que Camila interagia com seu filho. Não havia forçação ou condescendência, apenas uma genuína curiosidade e respeito pela paixão da criança. Na sala, Gabriel apresentou cada dinossauro como se fosse um amigo querido. Esse é o Tyrannosaurus Rex, o rei dos dinossauros. Esse aqui é o Triceratops, que tem 3 chifres para se defender. E esse pequenininho é o Compsognathus, que era do tamanho de uma galinha, mas muito esperto. Camila se ajoelhou no tapete, pegando delicadamente cada brinquedo que Gabriel lhe mostrava. Nossa, que coleção incrível! Você sabia que o Compsognathus foi um dos primeiros dinossauros que os cientistas descobriram com penas? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Penas de verdade? De verdade. E sabe por que eles tinham penas? Por quê? Para se aquecer quando o tempo esfriava, como um casaquinho natural. E alguns cientistas acham que as penas também ajudavam eles a namorar. Como assim namorar? Gabriel riu da ideia. Bem, imagina se você quisesse chamar a atenção de uma menina bonita da sua escola. O que você faria? Mostraria minha coleção de dinossauros? Camila e Rodrigo riram juntos. Exato. Os dinossauros faziam parecido. Balançavam as penas coloridas para mostrar como eram bonitos e fortes. Rodrigo estava completamente encantado, observando a conversa. Camila tinha um dom natural para explicar conceitos complexos de forma simples e divertida. Gabriel bebia cada palavra como se fosse o conhecimento mais fascinante do mundo. E esse aqui? Gabriel mostrou um Brachiosaurus grande. Ah, esse era o gentil gigante dos dinossauros. Imagina um animal do tamanho de uma casa de 3 andares, mas que só comia folhas. Era como um elefante gigante, muito calmo e protetor. Protetor como? Os papais e mamães braquiosauros protegiam seus filhotinhos de qualquer perigo. Eles formavam grupos grandes e os adultos ficavam sempre em volta dos pequenos, para ninguém conseguir machucá-los. Rodrigo notou como Camila habilmente introduzia conceitos de proteção familiar na conversa. Não era por acaso. Ela estava ajudando Gabriel a processar ideias de segurança e cuidado parental através de algo que ele amava. Que tal mostrarmos para Camila o jardim antes do almoço? Rodrigo sugeriu. Gabriel bateu palmas. Vamos ver as mangueiras gigantes. Os 3 saíram para o jardim dos fundos, onde as mangueiras centenárias criavam uma copa verde imensa. O perfume dos jasmins estava especialmente forte naquela manhã, misturado ao aroma das rosas que Helena plantara anos antes. Que jardim lindo! Camila suspirou, admirando as árvores. Essas mangueiras devem ter histórias incríveis para contar. Meu bisavô plantou elas quando construiu a casa, Gabriel explicou, repetindo a história que ouvira dezenas de vezes. Papai disse que ele queria que as próximas gerações tivessem sombra e manga doce. Que presente lindo ele deixou, Camila observou, tocando delicadamente o tronco rugoso de uma das árvores. Sabe, Gabriel, árvores são como dinossauros vegetais. Elas vivem muito tempo e cuidam de todos os seres menores que moram perto delas. Como assim? Olha só, Camila apontou para os galhos. Vê aqueles passarinhos? Eles fazem ninho aqui porque a árvore oferece proteção. As plantas menores crescem na sombra porque a mangueira protege elas do sol forte. É como uma mamãe gigante da natureza. Gabriel olhou para as árvores com novos olhos, processando a metáfora. Rodrigo percebeu que Camila estava construindo uma narrativa de proteção contínua, mesmo após a perda física de quem protege. E mesmo quando uma árvore muito velha um dia vai embora, ela deixa sementes que viram árvores novas que vão continuar protegendo todo mundo. Camila continuou suavemente. Como minha mamãe deixou o amor dela em mim? Gabriel perguntou com uma seriedade que partiu o coração de Rodrigo. Exatamente como sua mamãe deixou o amor dela em você, Camila confirmou, se ajoelhando na altura dos olhos do menino. E sabe qual é a parte mais legal? Qual? Esse amor nunca acaba. Fica aqui dentro do seu coração para sempre, como uma semente mágica que vai crescer junto com você. Gabriel abraçou Camila espontaneamente, um gesto tão natural que trouxe lágrimas aos olhos de Rodrigo. Era a primeira vez que via o filho verbalizar seus sentimentos sobre a perda da mãe, de forma tão clara
e sem angústia. Que tal vermos o que está nessa sacola misteriosa que você trouxe? Rodrigo sugeriu, tentando disfarçar a emoção na voz. Ah, sim, Camila se animou. Trouxe ingredientes para fazermos empadão de carne seca juntos. É uma receita da minha avó Conceição. Gabriel, você quer ser meu ajudante? Quero. Na cozinha ampla da mansão, Camila transformou o preparo do almoço em uma aventura culinária. Ensinou Gabriel a descascar batatas, explicou como cada tempero tinha seu sabor especial e contou histórias da avó enquanto refogava a carne seca desfiada. Vovó Conceição sempre dizia que cozinhar com amor deixa a comida mais gostosa. Ela contava enquanto Gabriel mexia o purê de batatas com seriedade de chefe profissional. É verdade isso? O menino perguntou. Totalmente verdade. O amor é o tempero secreto de todas as receitas boas. Rodrigo, que raramente cozinhava desde que Helena partira, encontrou-se descascando cenouras e picando salsa, completamente envolvido na atmosfera acolhedora que Camila criara. A cozinha, que nos últimos 2 anos servia apenas para aquecer comida pronta, voltara a ter vida e propósito. Senhor Fernandes, posso fazer uma pergunta pessoal? Camila indagou enquanto montava o empadão na travessa. Claro. Como era sua esposa? Gabriel fala dela com tanto carinho, mas imagino que seja difícil para o senhor manter as lembranças vivas sem se machucar. A pergunta pegou Rodrigo desprevenido, mas não de forma desconfortável. Havia algo na voz de Camila que o fazia sentir seguro para compartilhar. Helena era especial. Professora de literatura, apaixonada por livros e por plantas. Ela transformava qualquer ambiente em algo acolhedor. Tinha uma risada contagiante e abraçava todo mundo como se fosse família. Ela plantou as rosas do jardim? Como você sabe? Pela forma carinhosa como elas estão cuidadas, e porque Gabriel me contou que as flores roxas eram as favoritas da mamãe. Gabriel, que estava concentrado lambendo a colher do purê, levantou a cabeça. Mamãe dizia que as rosas precisavam de conversa para ficarem bonitas. Eu ainda falo com elas às vezes. Que lindo, Gabriel. Aposto que elas ficam muito felizes em ouvir sua voz. Camila respondeu com ternura genuína. Enquanto o empadão assava no forno, os 3 se sentaram na varanda que dava para o jardim. Gabriel brincava com seus dinossauros no chão de madeira, criando aventuras elaboradas em que os herbívoros protegiam os filhotes dos perigos imaginários. Posso perguntar sobre seu pai? Rodrigo indagou, aproveitando que Gabriel estava distraído. Claro, papai era engenheiro florestal. Adorava a natureza, conhecia cada árvore e cada passarinho. Foi ele quem me ensinou que toda vida tem seu propósito, por menor que seja. Como foi perdê-lo tão nova? Camila ficou em silêncio por um momento, olhando para as mangueiras. Devastador. Eu era muito ligada nele. Mas vovó Conceição me ajudou a entender que papai não havia simplesmente desaparecido. Ele havia virado parte de toda a natureza que amava. Quando eu ouço um passarinho cantar ou sinto o vento nas folhas, sei que é ele dizendo que me ama. É uma forma bonita de lidar com a perda. Aprendi que o luto não é sobre esquecer quem partiu, é sobre transformar a saudade em algo que nos faça crescer. O temporizador do forno interrompeu a conversa. O empadão estava dourado e perfumado, exalando um aroma caseiro que há muito tempo não preenchia aquela casa. Durante o almoço, Gabriel contou para Camila todos os detalhes sobre sua escola, seus professores favoritos e suas teorias pessoais sobre por que os dinossauros eram os animais mais incríveis que já existiram. Sabe qual dinossauro eu acho que você seria, Gabriel? Camila perguntou entre uma garfada e outra. Qual? Um Parasaurolophus. Por quê? Porque eles tinham uma crista especial na cabeça que funcionava como um instrumento musical. Eles cantavam para se comunicar com a família, mesmo quando estavam longe. Como você, que tem um coração musical e sempre encontra formas de se conectar com quem ama. Gabriel ficou radiante com a comparação. Rodrigo se impressionou mais uma vez com a habilidade de Camila para fortalecer a autoestima do menino através de analogias que faziam sentido para ele. E você, moça dos dinossauros, qual dinossauro você seria? Gabriel perguntou. Acho que eu seria um Maiasaura. Esse eu não conheço. Maiasaura quer dizer lagarto boa mãe.
Eles eram conhecidos por cuidar muito bem dos seus filhotinhos, ensinando eles a se virarem sozinhos, mas sempre ficando por perto para proteger. Rodrigo sentiu algo se apertar no peito. A escolha não era casual. Camila estava se posicionando simbolicamente como uma figura materna protetora, mas sem tentar substituir Helena. E você, papai? Qual dinossauro você seria? Gabriel voltou a atenção para o pai. Rodrigo hesitou, mas Camila o incentivou com um sorriso. Acho que um anquilosaurus. Por que esse? Porque eles eram blindados e muito fortes, sempre protegendo a família. Mas por baixo de toda aquela armadura, eram gentis e cuidadosos. Perfeito, Camila aprovou, e Rodrigo sentiu um calor estranho espalhar pelo peito ao receber a validação dela. Após o almoço, enquanto Gabriel tirava a cesta tradicional de domingo, Rodrigo e Camila ficaram conversando na varanda. O sol da tarde filtrava através das folhas das mangueiras, criando um jogo de luzes e sombras dançante no chão. Camila, posso fazer uma proposta? Claro. Gabriel se conectou com você de uma forma que não vejo há muito tempo. Que tal você vir jantar conosco na próxima sexta? Poderia ser uma coisa regular se você quiser. Eu adoraria, Sr. Fernandes. Gabriel é uma criança especial e... Bem, vocês dois me fazem sentir parte de uma família. Parte de uma família. Desculpe se foi inadequado. É que vovó Conceição faleceu no ano passado e desde então me sinto um pouco sozinha no mundo. Estar aqui hoje me lembrou como é bom ter pessoas para cuidar e que cuidam da gente também. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Você nunca é inadequada, Camila. E para falar a verdade, nós também nos sentimos menos sozinhos hoje. Quando Camila foi embora no final da tarde, Gabriel ficou na janela acenando até o carro dela desaparecer na esquina. Papai, você acha que ela pode vir morar aqui com a gente? A pergunta inocente pegou Rodrigo completamente desprevenido. Por que você quer isso, filho? Porque quando ela está aqui, parece que nossa casa vira uma casa de verdade de novo, como era antes. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir com uma nova história sobre dinossauros aventureiros, Rodrigo ficou na varanda pensando nas palavras do filho. A casa realmente havia se sentido diferente com Camila ali. Mais viva, mais calorosa, mais como um lar. Pela primeira vez em 2 anos, Rodrigo foi dormir com um sorriso no rosto e um sentimento estranho crescendo no peito. Esperança. A sensação de que talvez, apenas talvez, os melhores dias de suas vidas não estivessem apenas no passado. As sextas-feiras se tornaram o dia mais esperado da semana na mansão dos Fernandes. Gabriel começava a se preparar desde quinta à noite, organizando seus brinquedos e pensando em novidades para contar para a tia Camila, apelido que surgiu naturalmente e que ela adotara com carinho maternal. Já haviam se passado 6 semanas desde o primeiro almoço, e Camila se tornara presença constante em suas vidas. Rodrigo descobrira que ela morava em uma pensão modesta no bairro da Graça, perto da universidade, dividindo um quarto pequeno com uma colega de mestrado. A descoberta o incomodara mais do que deveria, mas ele não conseguia definir exatamente por quê. Papai, será que a tia Camila pode ensinar a gente a fazer bolo de milho hoje? Gabriel perguntava, enquanto arrumava os cabelos na frente do espelho do banheiro. O menino havia desenvolvido o hábito de se arrumar especialmente para as visitas de Camila, como se fossem ocasiões especiais. Pode perguntar para ela. Aposto que vai adorar ensinar. Rodrigo também havia mudado sua rotina nas sextas. Saía do escritório mais cedo. Parava na padaria para comprar pão fresco e flores para decorar a mesa de jantar. Pequenos gestos que faziam a casa parecer mais acolhedora, mais familiar. Quando Camila chegou naquela cesta específica, carregava uma sacola maior que o usual e um sorriso especialmente animado. Trouxe ingredientes para bolo de milho e também para fazermos arroz doce, anunciou, beijando a testa de Gabriel em cumprimento carinhoso que se tornara ritual. Arroz doce! Gabriel saltitou. Vovó Helena fazia arroz doce, não fazia, papai? O comentário trouxe um momento de silêncio delicado. Era a primeira vez que Gabriel mencionava a avó paterna em frente a Camila. Rodrigo esperou ansioso para ver como ela reagiria. Que maravilha! Aposto que a receita da vovó Helena era especial. A gente pode fazer uma versão nossa hoje, e você pode me contar como era a dela.
A resposta de Camila foi perfeita. Honrava a memória familiar sem criar competição ou desconforto. Gabriel relaxou imediatamente e começou a descrever detalhadamente como Helena preparava o arroz doce com leite condensado e muita canela. Na cozinha, enquanto preparavam as duas receitas, Camila contou histórias da infância com a avó Conceição. Vovó sempre dizia que cozinhar é um ato de amor. Quando a gente faz comida para alguém, está oferecendo um pedacinho do nosso coração. Por isso a comida da vovó era a mais gostosa do mundo? Gabriel perguntou, mexendo a massa do bolo com concentração absoluta. Exatamente por isso. E sabe o que mais? Quando você cresce e aprende essas receitas, pode compartilhar o amor da vovó com outras pessoas. Rodrigo observava a cena com emoção crescente. Camila tinha o dom raro de manter as memórias de Helena vivas sem que isso gerasse tristeza. Pelo contrário, ela as transformava em pontes para novas experiências felizes. Tia Camila, você pode me ensinar a fazer o bolo sozinho? Quero fazer uma surpresa para o papai no aniversário dele. Claro, vamos criar um caderninho especial com todas as receitas que você aprender. Assim você vira um chef expert. Sério? Os olhos de Gabriel brilharam. Sério. Que vou anotar todas as suas observações também. Você tem ideias muito criativas. Rodrigo notou que Camila realmente fazia anotações em um pequeno caderno que trazia sempre na mala. Curiosamente, ela escrevia não apenas receitas, mas observações sobre o comportamento e desenvolvimento de Gabriel. Isso o intrigava, mas não de forma negativa. Parecia mais cuidado profissional do que invasivo. Enquanto o bolo assava e o arroz doce cozinhava em fogo baixo, Gabriel foi brincar no jardim. Rodrigo aproveitou para satisfazer sua curiosidade. Camila, percebi que você sempre faz anotações. É parte do seu estudo? Ela corou levemente. Desculpe, não queria parecer que estou estudando Gabriel como cobaia. É que trabalho com observação do desenvolvimento infantil, e ele é uma criança fascinante. A forma como processa informações, como expressa emoções, é muito avançada para a idade. Pode me mostrar? Prometo que não vou me ofender. Camila hesitou, mas acabou entregando o caderno. Rodrigo leu algumas anotações. Gabriel demonstra resiliência emocional notável. Fala sobre a mãe com carinho, mas sem angústia paralisante. Responde bem a metáforas visuais. Inteligência emocional acima da média. Necessita validação constante das figuras paternas. Mostra sinais de estar pronto para processar a perda de forma mais madura. Isso é incrível, Camila. Você enxerga meu filho de forma que eu nem imaginava. É minha formação, Sr. Fernandes, mas também é porque me importo genuinamente com ele. Com vocês dois. A frase ficou no ar, carregada de significados não ditos. Rodrigo sentiu o coração acelerar, mas foi interrompido por Gabriel correndo para dentro de casa. Tia Camila, tem um bem-te-vi fazendo ninho na mangueira. Vem ver. A entrada entusiasmada da criança quebrou temporariamente a tensão. Gabriel parou ao ver o homem desconhecido, escondendo-se instintivamente atrás de Camila. Gabriel, este é o Dr. Marcelo, um amigo antigo. Oi. Gabriel cumprimentou timidamente, mas logo voltou sua atenção para Camila. Você vem ver os passarinhos? Claro, meu amor, já vamos. Marcelo observou a interação com expressão desaprovadora. Camila, precisamos conversar a sós. Tudo que tem para falar pode falar aqui. Esta é minha família agora. A declaração de Camila surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Gabriel sorriu radiante. Rodrigo sentiu o coração acelerar e Marcelo franziu o senho. Sua família? Camila, você está confundindo trabalho com vida pessoal. Não estou confundindo nada. Encontrei meu lugar no mundo e ele não é ao seu lado. Pense bem no que está fazendo. Quando você cansar dessa fantasia de família improvisada, eu posso não estar mais disponível. A ameaça velada irritou Rodrigo. Dr. Marcelo, acho melhor você ir embora. Camila deixou clara sua posição. Rodrigo, não precisa, Camila começou. Preciso sim, ninguém chantageará você na minha casa. Marcelo riu sarcasticamente. Sua casa? Interessante. Camila, espero que você saiba o que está fazendo. Quando a novidade passar e você perceber que não passa de ama-cara, meu telefone continua o mesmo.
Após a saída tensa de Marcelo, Camila ficou visivelmente abalada. Gabriel, percebendo que algo havia acontecido, se aconchegou no sofá ao lado dela. Tia Camila, você está triste? Um pouquinho, meu amor. Mas vai passar. Aquele homem era chato. Ele não gostou de mim. Não é que ele não gostou de você, Gabriel. É que ele não entendeu como você é especial. Rodrigo se sentou do outro lado de Camila. Você está bem? Quer conversar sobre isso? Marcelo e eu namoramos por 2 anos. Ele sempre achou que psicologia infantil era perda de tempo, que eu deveria fazer algo mais prático. Quando comecei o mestrado, ele me deu um ultimato. Ou abandonava os estudos e casava com ele, ou estava tudo acabado. E você escolheu os estudos? Escolhi meus sonhos. Não me arrependo. Mas hoje ele falou em casamento novamente. Apareceu na universidade na semana passada, dizendo que mudou de ideia, que aceita minha carreira, mas percebo que ele apenas quer me controlar de forma diferente. Gabriel, que ouvia tudo com atenção de criança, fez a pergunta que Rodrigo não teve coragem de fazer. Você vai casar com ele, tia Camila? Não, meu amor. Não vou casar com ele. Por quê? Porque aprendi que amor de verdade é quando a pessoa quer que você seja quem você realmente é. O Dr. Marcelo quer que eu seja quem ele acha que devo ser. E quem você realmente é? Rodrigo perguntou suavemente. Camila olhou ao redor da sala, Gabriel encolhido ao seu lado, Rodrigo a observando com carinho genuíno, a casa que se tornara seu refúgio seguro. Eu sou alguém que encontrou sua vocação ajudando crianças que perderam pessoas importantes. Alguém que descobriu que família não é apenas quem nasce com você, mas quem escolhe ficar ao seu lado. Alguém que se apaixonou por uma vida que nunca imaginou ter. A confissão ficou suspensa no ar. Gabriel abraçou Camila mais forte, e Rodrigo sentiu algo se mover definitivamente no peito. Era mais do que gratidão, mais do que afeição. Era amor crescendo de forma natural e inevitável. Tia Camila, você não vai embora nunca, vai? Nunca é muito tempo, Gabriel. Mas enquanto você e seu papai quiserem que eu fique, eu fico. Nós queremos, Rodrigo falou suavemente. Queremos muito que você fique. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, Rodrigo e Camila ficaram na varanda conversando sobre o futuro. As mangueiras balançavam suavemente no vento morno e o perfume dos jasmins perfumava o ar. Rodrigo, preciso te contar uma coisa. O que foi? Fui aceita em um programa de doutoramento na França. Bolsa integral por 3 anos. O coração de Rodrigo despencou. Parabéns, deve ser uma oportunidade incrível. Sempre sonhei com isso. Mas isso foi antes de conhecer vocês. Antes de descobrir que existia um lugar no mundo onde me sinto completamente em casa. Camila, você não pode recusar uma oportunidade dessas por nossa causa. Não seria por causa de vocês. Seria pela minha felicidade. E eu nunca fui tão feliz quanto sou aqui. Tem certeza? Paris, estudos avançados, reconhecimento internacional. Tenho certeza, Rodrigo. Meu lugar é aqui, com vocês. A declaração simples carregava peso de uma decisão de vida. Camila estava escolhendo amor sobre ambição, família sobre carreira. Era uma escolha que mudaria tudo para os 3. E se eu garantir que você possa continuar seus estudos aqui? Mestrado, doutoramento, tudo o que quiser. Como? Deixe-me cuidar disso. Você cuidou de nós quando precisávamos. Agora deixe-me cuidar dos seus sonhos. Camila o olhou com gratidão misturada com algo mais profundo. Por que você faria isso? Porque... Rodrigo hesitou, procurando as palavras certas. Porque você se tornou parte essencial da nossa vida. E quando amamos alguém, queremos que essa pessoa alcance todo o seu potencial. A palavra amor, finalmente pronunciada, mudou tudo entre eles. Não era mais apenas cuidado mútuo ou conveniência. Era amor real, profundo e transformador. Rodrigo. Camila, sei que é cedo ainda e que você acabou de sair de um relacionamento, mas preciso dizer, você trouxe vida de volta para nossa casa. Gabriel te adora e eu me apaixonei por você. A confissão trouxe lágrimas aos olhos de Camila. Eu também me apaixonei. Por você, pelo Gabriel, por esta vida que construímos juntos.
Eles se aproximaram lentamente e quando finalmente se beijaram sob a luz suave das estrelas, foi como se o universo confirmasse que algumas coisas são simplesmente certas. Não havia pressa, não havia drama. Apenas a sensação perfeita de dois corações encontrando seu lugar no mundo. Dentro de casa, Gabriel dormia tranquilamente, sonhando com dinossauros protetores e famílias que se formam pelo coração. E nas mangueiras centenárias, os bem-te-vís cantavam sua canção noturna, celebrando mais um dia em que o amor vencera o medo e a esperança superara a solidão. Os meses de inverno trouxeram uma intimidade nova para a família Fernandes. A casa, que por 2 anos havia ecoado apenas com silêncios e lembranças, agora pulsava com vida. As manhãs começavam com o aroma de café fresco e pancadas no quarto de Rodrigo. Gabriel havia desenvolvido o hábito de acordar Camila primeiro e depois arrastá-la para despertar o pai com surpresas culinárias. Papai, papai, a tia Camila ensinou a fazer rabanada especial, Gabriel anunciava, pulando na cama com a energia de sempre. Rodrigo emergia do sono com um sorriso genuíno, algo impensável alguns meses antes. Ver o filho radiante e Camila na porta do quarto, ainda de pijama e cabelos desarrumados, segurando uma bandeja com café e rabanadas quentinhas, era melhor que qualquer sonho. Bom dia, família, ele murmurava, puxando Gabriel para um abraço matinal. Bom dia, amor, Camila respondia naturalmente, beijando sua testa antes de ajeitar as almofadas para ele se sentar na cama. A palavra amor havia se tornado natural entre eles, pronunciada com a facilidade de quem encontrara seu lugar no mundo. Gabriel absorvia essas demonstrações de carinho com a sabedoria infantil de quem entende que o amor multiplica quando é compartilhado. Em uma manhã particularmente fria de julho, enquanto tomavam café na varanda fechada, observando os jasmins resistindo ao tempo seco, Camila recebeu uma ligação que mudaria os rumos da conversa. Alô, tia Mercedes! Ela atendeu afastando-se ligeiramente da mesa. Rodrigo e Gabriel continuaram comendo, mas a conversa do outro lado da linha era claramente tensa. Camila falava baixo, mas suas expressões revelavam preocupação crescente. Está bem, tia. Eu entendo. Sim, vou pensar no assunto. Converso aqui em casa e te ligo depois. Quando voltou à mesa, Camila estava visivelmente perturbada. Gabriel, com a sensibilidade aguçada de criança que viveu trauma, imediatamente percebeu a mudança. Tia Camila, você está preocupada? Um pouquinho, meu amor. Nada que não se resolva. Rodrigo a conhecia bem o suficiente para perceber que era mais do que um pouquinho. Quer conversar sobre isso? Depois que Gabriel for para a escola. É complicado. A manhã passou lentamente. Gabriel foi levado para a escola por Rodrigo, que voltou encontrando Camila na cozinha, mexendo distraidamente uma xícara de chá que já esfriara. Camila? A ligação era de minha tia Mercedes, filha mais velha da vovó Conceição, irmã do meu pai. Não sabia que você tinha família além da avó. É que nossa relação sempre foi complicada. Tia Mercedes casou bem, virou dona de terras no interior do Alentejo. Quando papai faleceu e vovó me criou, ela sempre fez questão de deixar claro que eu era um fardo para a família. Rodrigo sentiu raiva imediata. Como alguém podia considerar Camila um fardo? O que ela queria? Ela soube do nosso relacionamento. Como? Cidades do interior. Todo mundo sabe de tudo. Alguém viu a gente na festa popular, comentou, chegou aos ouvidos dela. E qual é o problema? Camila suspirou profundamente. Tia Mercedes é a única parente viva que tenho. Ela está ficando idosa, não tem filhos e aparentemente quer me deixar a propriedade rural como herança. Isso é maravilhoso. Camila, você vai ter segurança financeira para sempre. Rodrigo, você não entendeu. Ela só vai deixar a herança se eu me casar com alguém de posição social adequada e abandonar definitivamente os estudos de psicologia. O estômago de Rodrigo se apertou. Como assim? Segundo ela, psicologia infantil não é ocupação para a mulher de família tradicional. E você é viúvo com filho. Ela considera isso problemático para a reputação familiar. Ela disse isso? Disse que se eu quiser a herança,
Preciso terminar com você e aceitar o pedido de casamento do Dr. Marcelo. Ele a procurou, sabia? Contou sobre nosso relacionamento passado e se ofereceu para salvar a honra da família. Rodrigo ficou em silêncio, processando a informação. Era como se fantasmas do passado de Camila conspirassem para separá-los exatamente quando haviam encontrado a felicidade. Camila, você não precisa dessa herança. Podemos construir nossa vida juntos, independentemente do dinheiro dela. Não é só sobre dinheiro, Rodrigo. É sobre justiça. Aquelas terras pertenciam ao meu pai. Ele trabalhou nelas desde menino. Quando meu bisavô morreu, deixou tudo dividido entre os filhos, mas com o tempo, a parte do papai foi sendo administrada pela tia Mercedes. Tecnicamente, uma parte daquilo já deveria ser meu por direito. Que tipo de terras são? Propriedade rural de 1.000 hectares em Évora, criação de gado, plantações de oliveiras, vale muito dinheiro. Rodrigo estava começando a entender a magnitude da situação. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre identidade familiar, justiça histórica e o futuro financeiro de Camila. E se você aceitar as condições dela? Rodrigo! Camila o olhou indignada. Como você pode pensar isso? Não estou sugerindo. Estou apenas entendendo todas as variáveis. Eu jamais abandonaria você e Gabriel por dinheiro. Jamais. Vocês são minha família verdadeira. Mas é muito dinheiro, Camila. Dinheiro que garantiria seu futuro para sempre. Meu futuro já está garantido, ao lado de vocês. A convicção na voz dela era absoluta, mas Rodrigo podia ver o conflito interno. Não era simples recusar uma herança que representava sua história familiar. Quanto tempo você tem para decidir? Ela quer uma resposta até o carnaval. Disse que, se eu não responder até lá, vai deixar tudo para uma instituição de caridade católica. 3 meses. 3 meses para decidir entre amor e dinheiro, entre vocês e minha história familiar. Gabriel chegou da escola naquele momento, interrompendo a conversa pesada. Percebendo imediatamente a tensão, ele se aproximou de Camila com carinho protetor. Tia Camila, você chorou? Não chorei, meu amor. Estava só pensando em coisas complicadas de adulto. Quer brincar de dinossauro? Sempre me sinto melhor quando brinco de dinossauro. A sugestão inocente arrancou o primeiro sorriso de Camila no dia. Claro. Que tal criarmos uma aventura nova? Enquanto Camila e Gabriel se instalavam no tapete da sala, Rodrigo ficou observando da porta. A imagem da mulher que amava brincando com seu filho, criando histórias fantásticas sobre dinossauros aventureiros, era mais valiosa que qualquer herança. Mas ele também entendia o peso da decisão que ela precisava tomar. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, Rodrigo trouxe o assunto de volta. Camila, não quero que você se sacrifique por nossa causa. Não é sacrifício quando você escolhe o que te faz feliz. Mas e se houver uma terceira opção? Como assim? E se conversássemos com sua tia, pessoalmente? Rodrigo, você não conhece tia Mercedes. Ela é inflexível quando toma uma decisão. Todas as pessoas podem ser convencidas se usarmos os argumentos certos. Que argumentos? Bem, primeiro, você é formada em pedagogia, está fazendo mestrado em psicologia infantil. Não é como se fosse uma ocupação sem prestígio. Segundo, eu tenho uma empresa sólida, posição social estabelecida em Lisboa. Terceiro, Gabriel é uma criança excepcional que você ama como se fosse seu filho. Ela não liga para isso. Então vamos descobrir com o que ela se importa. Como? Pesquisa, investigação. Se ela tem 1.000 hectares em Évora, deve ser figura conhecida na região. Deve ter interesses específicos, vulnerabilidades, coisas que possamos usar para negociar. Camila o olhou surpresa. Rodrigo, você está falando de manipular minha tia? Estou falando de entender as motivações dela para encontrar uma solução que funcione para todos. Não sei. Soa desonesto. Camila, ela está chantageando você com sua própria herança familiar. Honestidade não parece ser a prioridade dela. A observação fez sentido. Se a tia Mercedes estava disposta a usar a herança como arma de manipulação, talvez fosse necessário jogar com as mesmas regras. Está bem. Mas como vamos pesquisar sobre ela? Deixe isso comigo. Tenho contactos no meio empresarial de Portugal.
Em uma semana saberei tudo sobre Mercedes Batista. Como você sabe o sobrenome dela? Você disse que ela era irmã do seu pai, e seu pai era Sebastião Baptista. Logo, ela deve ser Mercedes Baptista, certo? Na verdade, ela casou e virou Mercedes Baptista Moreira. Mas sim, você está certo. Mercedes Baptista Moreira, proprietária rural de Évora. Em 3 dias terei um perfil completo dela. Rodrigo não estava exagerando. Sua experiência como empresário havia lhe ensinado o valor da informação. Em questão de dias, descobriu que Mercedes Moreira era figura influente na política local de Évora, dona de uma das maiores propriedades rurais da região, membro ativa da Igreja Católica local e viúva há 15 anos, sem descendentes. Mais interessante ainda, ela estava enfrentando problemas com invasões de terra sem terra em uma parte da propriedade e precisava de apoio legal especializado em direito agrário. Camila, ele anunciou na quarta-feira seguinte, vamos visitar sua tia no próximo fim de semana. Como assim? Descobri algumas coisas sobre ela e tenho uma proposta que pode interessá-la. Que tipo de proposta? Do tipo que resolve os problemas dela enquanto garante sua herança. Rodrigo, não entendi. Confia em mim? Claro. Então prepare uma mala. Vamos passar o fim de semana em Évora. Gabriel ficou eufórico com a ideia da viagem. Évora era uma cidade histórica que ele sempre quis conhecer, e a perspectiva de conhecer a tia-avó de Camila o deixava curioso. Ela vai gostar de mim? Ele perguntou no carro a caminho do Alentejo. Como pode alguém não gostar de você? Camila respondeu, ajeitando o cinto de segurança dele. Mas, e se ela não gostar? Então ela é que está perdendo, meu amor. A propriedade de Mercedes impressionava. Casa colonial preservada, jardins bem cuidados, vista panorâmica da serra. Quando chegaram, Mercedes os esperava na varanda principal. Uma senhora elegante de 70 anos, postura ereta e olhar penetrante que avaliou Rodrigo imediatamente. Então você é o homem que está tirando minha sobrinha do caminho certo. Sou o homem que se apaixonou pela mulher extraordinária que ela é. Rodrigo respondeu calmamente. E este é o menino? Gabriel se escondeu atrás de Camila, intimidado pela autoridade natural da mulher. Este é Gabriel, meu filho. Rodrigo o apresentou. Gabriel, esta é Dona Mercedes, tia da tia Camila. Oi, Gabriel murmurou timidamente. Entre. Vamos conversar sobre essa situação. A sala principal era decorada com mobília colonial autêntica, retratos de família emoldurados em prata e um piano de cauda que denunciava a educação refinada. Mercedes serviu café em xícara de porcelana pintada à mão enquanto observava Gabriel explorar o ambiente com curiosidade respeitosa. Então, Sr. Fernandes, que argumentos trouxe para me convencer? Na verdade, Dona Mercedes trouxe uma proposta de parceria. Parceria? Soube que a senhora está enfrentando problemas com invasões de sem-terra. O rosto de Mercedes se fechou imediatamente. Quem lhe disse isso? Círculos empresariais. Essas informações circulam entre proprietários rurais. E você tem alguma solução mágica? Tenho. Minha empresa tem parceria com o melhor escritório de advocacia agrária de Portugal. Posso resolver sua questão judicial em 6 meses. Mercedes se inclinou para a frente, interessada apesar de si mesma. Em troca de quê? Em troca de reconhecer que Camila é uma mulher educada, que está construindo uma carreira respeitável e que merece sua herança independentemente de suas escolhas pessoais. Senhor Fernandes, você não entende. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre tradição familiar, reputação. Dona Mercedes, com todo respeito, que reputação familiar se constrói negando educação e amor? A pergunta pegou a senhora idosa de surpresa. Camila é pedagoga formada, mestre em psicologia infantil, dedicada à causa de ajudar crianças traumatizadas. Isso deveria ser motivo de orgulho, não de vergonha. Mas ela está se envolvendo com um viúvo. Está se envolvendo com um empresário bem-sucedido, pai devotado, homem que a ama e valoriza exatamente o que ela é. Gabriel, que havia se mantido quieto até então, de repente se aproximou de Mercedes com uma bravura que surpreendeu a todos. Senhora Mercedes, a tia Camila é a pessoa mais legal do mundo. Ela me ensina sobre dinossauros,
cuida de mim quando fico doente e faz meu papai sorrir todos os dias. Se você não gosta dela, você é que está errada. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som inesperado. Mercedes rindo. Este menino tem personalidade, ela comentou, e coragem para defender quem ama. É assim que Camila o criou, Rodrigo observou, ensinando-o a valorizar amor e lealdade. Mercedes olhou para Camila pela primeira vez desde que chegaram. É verdade que você realmente ama esta situação? Amo, tia. Pela primeira vez na vida encontrei onde pertenço. E você abriria mão da herança por isso? Abriria, mas preferia não ter que escolher. Mercedes ficou em silêncio por longos momentos, observando a família que se formara à sua frente. Gabriel aconchegado em Camila, Rodrigo com postura protetora, todos os três claramente devotados uns aos outros. Está bem, ela finalmente anunciou. Vou fazer uma proposta diferente. Qual? A propriedade será transferida para Camila quando eu morrer, independentemente de suas escolhas pessoais. Mas eu quero algo em troca. O quê? Quero que vocês passem todos os feriados importantes aqui. Natal, Ano Novo, Páscoa. Quero que este menino aprenda sobre sua herança alentejana. E quero que o escritório do Sr. Fernandes resolva minha questão legal. Era mais do que haviam esperado. Camila tinha lágrimas nos olhos. Tia Mercedes, você é a única família que me resta, Camila. Não quero morrer sozinha, mas também não quero que você viva infeliz para me agradar. Gabriel, que entendeu perfeitamente o que estava acontecendo, saltou e abraçou Mercedes espontaneamente. Agora você também é nossa família. E foi assim que a família Fernandes ganhou uma tia-avó, uma herança rural, e mais um motivo para acreditar que o amor sempre encontra um caminho. O final de agosto chegou com uma notícia que pegou a família desprevenida. Gabriel começara a apresentar episódios de cansaço inexplicável durante as aulas de educação física e a professora sugeriu uma consulta médica preventiva. Provavelmente não é nada, Dr. Maurício, o pediatra da família, explicou enquanto auscultava o coração de Gabriel no consultório. Mas como ele perdeu a mãe muito jovem, é importante investigarmos qualquer histórico familiar que possa influenciar sua saúde. Rodrigo e Camila trocaram olhares preocupados. Gabriel estava sentado na maca, balançando as pernas e perguntando se os estetoscópios funcionavam como os equipamentos dos dinossauros detetives que ele inventava em suas brincadeiras. Dr. Maurício, que tipo de histórico familiar deveríamos investigar? Camila perguntou. Bem, problemas cardíacos têm componente hereditário forte. Vocês sabem se Helena tinha alguma condição do coração? Rodrigo ficou em silêncio. Durante os 8 anos de casamento, Helena nunca mencionara problemas de saúde. Ela era atlética, ativa, sem nenhum sinal de fragilidade física. Não que eu saiba. Ela sempre foi muito saudável. E a família dela? Os pais de Helena faleceram em um acidente de carro quando ela tinha 25 anos. Ela praticamente não falava sobre histórico médico familiar. Dr. Maurício fez algumas anotações. Vou solicitar alguns exames preventivos. Ecocardiograma, eletrocardiograma básico. Provavelmente não encontraremos nada, mas é melhor prevenir. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava no jardim, Rodrigo ficou pensativo na varanda. Camila se sentou ao lado dele, percebendo sua preocupação. Ele vai ficar bem, Rodrigo. Dr. Maurício disse que é apenas preventivo. Eu sei. É só que... Helena morreu tão de repente. Acidente de carro, nenhum sinal de que algo estava errado. Se existe algum problema de saúde que Gabriel pode ter herdado, vamos aguardar os exames. Não adianta nos preocuparmos com possibilidades. Camila, posso te perguntar uma coisa estranha? Claro. Você já ouviu Helena falar de alguma amiga especial? Alguém muito próxima? A pergunta pareceu despertar algo na memória de Camila. Por que você pergunta? É que ontem, arrumando alguns papéis antigos, encontrei fotos de Helena com uma mulher que aparecia constantemente. Elas pareciam muito próximas, mas eu não lembro de ela ter mencionado essa amiga. Camila ficou estranhamente quieta. Você tem essas fotos? Tenho, quer ver? Rodrigo foi buscar o envelope que encontrara em uma gaveta esquecida do escritório. Eram fotografias dos tempos de faculdade de Helena, algumas mais recentes,
sempre com a mesma jovem morena, sorrindo lado a lado. Quando Rodrigo mostrou as imagens para Camila, ela empalideceu visivelmente. Camila, você conhece essa mulher? Eu preciso te contar uma coisa, Rodrigo. A seriedade na voz dela o alertou imediatamente. O que foi? Esta mulher da foto é minha mãe, Esperança Silva. O silêncio que seguiu foi absoluto. Rodrigo olhou novamente para a fotografia, depois para Camila, tentando processar a informação. Sua mãe era amiga da Helena? Melhor amiga, desde a adolescência. Mas você disse que sua mãe morreu quando você tinha 2 anos. Morreu sim, mas antes disso ela e Helena eram inseparáveis. Estudaram juntas, trabalharam juntas. Por que você nunca me contou isso? Camila se levantou, caminhando até a grade da varanda. Porque eu não sabia como você reagiria. E por quê? Porque há coisas que eu mesma só descobri recentemente. Que coisas? Rodrigo, minha mãe desapareceu da cidade quando eu tinha 1 ano. Simplesmente sumiu, deixando-me com vovó Conceição. Durante toda a minha infância, achei que ela havia me abandonado. E não foi isso que aconteceu? Não. Ela estava grávida novamente e solteira. Na época, era motivo de escândalo social. Decidiu ir embora para proteger a reputação da família e para proteger a amizade com Helena, que estava noiva de você. Rodrigo sentia o mundo girando. Grávida de quem? Nunca soube. Vovó Conceição levou esse segredo para o túmulo. Camila, isso significa que você cresceu sabendo que sua mãe era amiga da minha esposa? Não exatamente. Eu sabia que mamãe tinha uma amiga muito querida chamada Helena, mas nunca a associei com sua esposa. Helena é nome comum, e eu era muito pequena quando mamãe partiu. Quando você descobriu a conexão? No primeiro dia que vim para cá, quando vi as fotografias de Helena pela casa, reconheci imediatamente o rosto da amiga da mamãe. Rodrigo se sentia traído. E você não me contou durante todos estes meses? Eu queria contar, mas não sabia como, e no começo pensava que talvez fosse apenas coincidência. Coincidência? Camila, de todas as amas de Lisboa, justamente a filha da melhor amiga da Helena, vem trabalhar em nossa casa. Rodrigo, por favor, deixe-me explicar tudo. Gabriel apareceu correndo naquele momento, interrompendo a discussão tensa. Papai! Tia Camila, o Bem-TV teve mais bebés. Ambos fizeram esforço para disfarçar a tensão, mas Gabriel, com sua sensibilidade aguçada, percebeu que algo estava errado. Vocês brigaram? Não brigamos, filho. Estamos só conversando sobre coisas sérias. Posso ajudar? Não precisa, meu amor. Que tal você ir lavar as mãos para o jantar? Camila sugeriu delicadamente. Depois que Gabriel entrou, Rodrigo voltou à conversa. Continue explicando. Quando a agência me ofereceu este trabalho, eu hesitei exatamente por causa do sobrenome Fernandes, mas pensei que poderia haver outras famílias com esse nome. E quando você viu que era a mesma Helena? Fiquei em choque. Mas Gabriel estava precisando de cuidados, você estava claramente sofrendo. Pensei que talvez fosse o destino. Destino? Rodrigo, mamãe amava Helena como irmã. Se ela estivesse viva, certamente faria qualquer coisa para ajudar a família que Helena deixou para trás. A explicação fazia sentido emocional, mas Rodrigo ainda se sentia confuso sobre as implicações. Há mais alguma coisa que você não me contou? Camila hesitou novamente. Há uma coisa que descobri recentemente. O quê? Encontrei entre os papéis da vovó Conceição uma carta que Helena escreveu para minha mãe pouco antes de morrer. O coração de Rodrigo parou. Uma carta? Ela sabia que minha mãe havia falecido, mas escreveu mesmo assim. Era como se estivesse se despedindo. Você tem essa carta? Tenho. Mas, Rodrigo, o conteúdo é perturbador. Por quê? Helena escrevia sobre pressentimentos, sobre estar se sentindo mais cansada que o normal, sobre ter medo de que algo pudesse acontecer com ela. Ela estava doente? Não sei, mas ela menciona sintomas estranhos, palpitações, falta de ar ocasional. Dr. Maurício havia mencionado problemas cardíacos hereditários. Se Helena tivera sintomas que ela própria não compreendia... Camila, preciso ver essa carta. Está em casa. Na verdade, está em meu quarto aqui.
E você não achou importante me mostrar antes? Rodrigo, por favor, tente entender minha posição. Como eu poderia chegar em sua casa e dizer: olá, sou filha da melhor amiga de sua esposa falecida. E, por sinal, tenho uma carta dela que pode explicar como ela morreu? A lógica era irrefutável, mas a sensação de ter sido mantido no escuro machucava. Vá buscar a carta. Por favor. Camila subiu para o quarto enquanto Rodrigo ficou na varanda, tentando reorganizar tudo que achava que sabia sobre sua vida. Coincidências não existiam em tal magnitude. Havia algo maior orquestrando os eventos. Quando Camila voltou com um envelope amarelado, suas mãos tremiam ligeiramente. Rodrigo, antes de você ler, quero que saiba que eu me apaixonei por você e Gabriel genuinamente, independentemente de qualquer conexão com o passado. Eu sei disso, Camila. Pode me dar a carta? O envelope continha 3 páginas escritas à mão, com a caligrafia delicada que Rodrigo reconhecia como sendo de Helena. A data era de 2 semanas antes do acidente fatal. Minha querida Esperança, a carta começava. Sei que você já partiu deste mundo, mas preciso escrever como se você pudesse me ouvir. Tenho sentido coisas estranhas ultimamente. Meu coração às vezes bate de forma irregular. Sinto falta de ar sem razão aparente. Rodrigo está tão ocupado com a empresa que não quero preocupá-lo com sintomas que podem ser apenas estresse. Rodrigo continuou lendo com crescente apreensão. O médico que consultei secretamente disse que pode ser apenas ansiedade, mas eu tenho pressentimentos ruins. Se algo me acontecer, peço ao universo que sua filha pequena, que você amava tanto mesmo à distância, possa um dia encontrar nosso Gabriel. Tenho certeza de que ela seria perfeita para cuidar dele. Ela tem seu coração generoso e sua intuição maternal. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Deixei instruções no banco, no cofre de segurança, caso algo aconteça comigo. Instruções sobre como encontrar sua filha e ajudá-la, se ela precisar. Presinto que Gabriel vai precisar de alguém especial para ajudá-lo a crescer sem mim. E não consigo imaginar ninguém melhor que a filha da minha melhor amiga. A carta terminava com: se o destino existir, ele vai juntar nossas famílias de alguma forma. Cuide do meu menino, Esperança. E se sua filha for metade da mulher que você era, Gabriel terá a mãe que ele merece. O silêncio após a leitura foi quebrado apenas pelo som dos bem-te-vis cantando nas mangueiras. Rodrigo olhou para Camila com uma mistura de espanto, gratidão e compreensão profunda. Helena sabia, ela de alguma forma sabia que você viria. Rodrigo, isso significa que Helena literalmente te escolheu para nós. Mesmo depois de morta, ela encontrou um jeito de cuidar da nossa família. Gabriel apareceu na porta naquele momento. Papai, por que você está chorando? Rodrigo limpou os olhos e abriu os braços para o filho. Estou chorando porque descobri que a mamãe continua cuidando da gente, mesmo estando no céu. Como assim? Ela enviou a tia Camila para nós. Gabriel olhou para Camila com expressão solene. A mamãe mandou você? De certa forma, sim, meu amor. Então você é um presente da mamãe? Eu sou. E vocês são meus presentes também. Gabriel abraçou Camila e depois Rodrigo. E os 3 ficaram assim, unidos em um abraço que selava a compreensão de que algumas conexões transcendem coincidência. Rodrigo, Camila sussurrou, há mais uma coisa. Helena menciona instruções no banco. O cofre de segurança. Nunca o abri depois que ela morreu. Não consegui. Talvez seja a hora. Talvez seja. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Rodrigo e Camila ficaram acordados conversando sobre os mistérios que ainda precisavam ser desvendados. O cofre bancário, os sintomas cardíacos mencionados por Helena e, principalmente, o que tudo isso significava para o futuro deles. Camila, não importa o que descobrirmos, você sabe que eu te amo, certo? Sei. E você sabe que eu amo você e Gabriel mais que minha própria vida. Sei. Amanhã vamos ao banco. É hora de descobrir que outras surpresas Helena deixou para nós. Do quarto ao lado, Gabriel dormia tranquilamente, sonhando com dinossauros protetores e mães celestiais que enviavam anjos disfarçados de amas para cuidar de meninos que perderam suas mamães muito cedo. A manhã seguinte, amanheceu com céu nublado,
como se o próprio tempo refletisse a tensão que pairava sobre a família. Gabriel foi levado para a escola mais cedo, pois Rodrigo e Camila precisavam resolver questões importantes antes que o menino voltasse para casa. No banco, a caixa de segurança que permanecera intocada por 2 anos finalmente seria aberta. Rodrigo assinou os papéis necessários com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto Camila permanecia ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Senhor Fernandes, são apenas o senhor e a senhora que terão acesso ao cofre? Perguntou a funcionária do banco. Sim, Camila é minha noiva. Rodrigo respondeu sem hesitar, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Não haviam falado sobre casamento oficialmente, mas no momento, ela era a pessoa mais importante de sua vida depois de Gabriel. Camila corou, mas não corrigiu a informação. Na sala privativa, a caixa metálica foi aberta, revelando documentos cuidadosamente organizados, algumas joias de família e 3 envelopes lacrados com nomes específicos, para Rodrigo, para Gabriel quando crescer e para a filha de Esperança. Ela sabia mesmo que você existia, Rodrigo murmurou, entregando o envelope com o nome de Camila. Não posso abrir isso aqui. É muito emocional. Rodrigo abriu o envelope destinado a ele. Dentro, além de uma carta pessoal, havia documentos médicos que ele nunca vira antes. Resultado de exames cardiológicos que Helena fizera secretamente, histórico médico detalhado de sua família e o diagnóstico que explicava tudo. Camila, Helena tinha uma condição cardíaca congênita, cardiomiopatia hipertrófica hereditária. O que isso significa? Significa que ela sabia que podia morrer jovem. E significa que Gabriel pode ter herdado a mesma condição. A carta de Helena para Rodrigo era devastadora em sua honestidade. Meu amor, se você está lendo isso, significa que meu coração finalmente cedeu. Descobri há 3 meses que tenho uma condição genética que pode ser fatal. Não te contei porque não queria que você vivesse cada dia com medo. Preferi viver nossos últimos momentos felizes sem essa sombra. Gabriel precisa ser examinado. Se ele herdou minha condição, há tratamentos modernos que podem dar a ele uma vida longa e plena. Não deixe que o medo paralise vocês. Rodrigo, Helena não morreu em acidente de carro. Morreu? Aparentemente teve uma parada cardíaca enquanto dirigia. O acidente foi consequência, não causa. Os dois ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude da revelação. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro de Gabriel. Precisamos examinar Gabriel imediatamente, Camila disse com voz firme. E se ele tiver a mesma condição? Então vamos cuidar disso, juntos. De volta ao carro, Rodrigo ligou para Dr. Maurício, explicando a descoberta. O pediatra os recebeu no mesmo dia e, após análise dos documentos médicos de Helena, confirmou a necessidade de exames mais específicos para Gabriel. É uma condição séria, mas absolutamente tratável se detectada cedo. Gabriel vai precisar de acompanhamento cardiológico regular, alguns medicamentos preventivos e talvez algumas restrições de atividade física, mas pode ter uma vida completamente normal. E se ele não tiver a condição? Camila perguntou. Então apenas continuamos o acompanhamento preventivo normal. Naquela tarde, quando Gabriel voltou da escola, encontrou os 2 adultos mais importantes de sua vida visivelmente abalados. Aconteceu alguma coisa ruim? Perguntou com a sabedoria de criança que viveu perdas. Não ruim, filho. Descobrimos algumas coisas importantes sobre a mamãe que vão nos ajudar a cuidar melhor de você, Rodrigo explicou. Que tipo de coisas? Camila se ajoelhou na altura dos olhos dele. Gabriel, você lembra quando falamos que às vezes os filhotes herdam características dos papais? Como os dinossauros. Exato. A mamãe tinha uma condição especial no coração, e existe uma possibilidade de você ter herdado isso. É perigoso? Não é perigoso se a gente souber e cuidar direitinho. Por isso vamos fazer alguns exames para ter certeza. Vocês vão ficar comigo? Sempre, Rodrigo e Camila responderam em uníssono. No dia seguinte, Gabriel foi submetido a uma série de exames cardiológicos. O ecocardiograma revelou o que temiam. Gabriel havia herdado a cardiomiopatia hipertrófica da mãe, mas em estágio muito inicial. A boa notícia
explicou o Dr. Augusto, o cardiologista pediátrico, é que detetamos muito cedo. Com medicação adequada e acompanhamento regular, Gabriel pode levar uma vida absolutamente normal. Vai poder brincar, estudar, praticar desportos com algumas modificações. A medicina avançou muito nessa área. E o futuro? Casamento, filhos? Rodrigo perguntou pensando décadas à frente. Tudo isso é possível. Quando Gabriel for adulto, a medicina provavelmente terá avançado ainda mais. Camila, que permanecera calada durante a consulta, finalmente fez a pergunta que a atormentava. Doutor, existe alguma forma de eu contribuir para o tratamento? Quero dizer, como filha da melhor amiga de Helena, posso ter informações genéticas relevantes. Dr. Augusto pareceu intrigado. Bem, se sua mãe conviveu muito próximo à família de Helena, especialmente na infância e adolescência, ela pode ter conhecimentos sobre histórico familiar que ajudem no tratamento. Por quê? É que minha mãe pode ter conhecido a família de Helena desde a infância. Elas eram muito próximas. Qualquer informação sobre histórico familiar dos avós, bisavós, pode ser útil. Essa condição às vezes pula gerações. Naquela noite, Camila finalmente abriu o envelope que Helena havia deixado para ela. A carta era longa e revelava segredos que mudaram completamente sua compreensão sobre sua própria história. Querida filha de Esperança, se você está lendo isso, significa que o destino nos conectou como eu sempre pressenti que aconteceria. Sua mãe e eu não éramos apenas amigas, éramos primas distantes. Nossas bisavós eram irmãs que se separaram ainda jovens. Esperança descobriu isso pouco antes de morrer, através de pesquisas genealógicas que fazia para entender nossa conexão tão forte. Camila parou de ler, em choque. Rodrigo, Helena diz que ela e minha mãe eram parentes. Como assim? Primas distantes. As bisavós eram irmãs. A carta continuava. Isso significa que você carrega informações genéticas importantes sobre nossa família. Se algo acontecer comigo, e se Gabriel herdar minha condição cardíaca, você pode ter dados familiares cruciais para o tratamento dele. Mais importante ainda, isso significa que você não é apenas a pessoa perfeita para cuidar de Gabriel por causa do carinho. Você é literalmente família. Somos parentes de sangue, Camila sussurrou, mal conseguindo acreditar. Gabriel tem família materna além de mim. E eu tenho família além da tia Mercedes. A revelação mudou tudo. Não era apenas destino ou coincidência. Era uma rede familiar que atravessara gerações para proteger Gabriel no momento em que ele mais precisava. Gabriel, que ouvia a conversa da porta, entrou correndo na sala. Isso significa que a tia Camila é minha parenta de verdade? Significa, filho. E ela pode ficar conosco para sempre mesmo? Para sempre mesmo. Gabriel pulou no sofá entre os dois, abraçando ambos. Agora somos uma família de verdade. Sempre fomos uma família de verdade, Gabriel. Agora só descobrimos que somos família de sangue também, Camila explicou. 2 semanas depois, os resultados dos testes genéticos confirmaram. Camila carregava informações familiares valiosas que ajudaram os médicos a personalizar o tratamento de Gabriel. Mais importante, os testes também revelaram que ela era portadora saudável da condição, o que significava que futuros filhos deles precisariam de acompanhamento, mas que ela própria nunca desenvolveria a doença. É irônico, Dr. Augusto comentou durante uma consulta. Helena inconscientemente escolheu a pessoa perfeita para cuidar de Gabriel. Alguém que entendia de luto infantil, que o amaria como filho e que carregava exatamente as informações genéticas que ele precisaria para ter o melhor tratamento possível. Ela sempre foi visionária, Rodrigo observou. E agora? Camila perguntou. Qual o próximo passo? Agora vocês vivem. Gabriel toma a medicação, faz acompanhamento regular e tem uma vida completamente normal. E vocês? Bem, vocês casam e formam oficialmente a família que já são de coração. A sugestão ficou no ar. Gabriel aplaudiu imediatamente. Vocês vão casar? De verdade? Rodrigo olhou para Camila, que sorriu timidamente. Camila Baptista, você aceita se casar comigo? Aceito, mas com uma condição. Qual?
Que seja na igreja de São Vicente de Fora, onde fizemos nossa primeira festa popular juntos. Feito! Gabriel gritou de alegria. Posso ser o pajem? E posso levar meus dinossauros? Pode levar todos eles, Camila riu. E a dona Mercedes pode vir? Claro que sim. E vamos morar todos juntos para sempre. Para sempre, meu amor. Todos juntos, para sempre. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia sonhando com casamentos de dinossauros, Rodrigo e Camila planejavam seu futuro na varanda perfumada pelos jasmins. As mangueiras centenárias testemunhavam mais um capítulo da história familiar, agora escrita com amor, esperança e a certeza de que algumas conexões realmente transcendem tempo e espaço. Helena estaria feliz? Camila perguntou, observando as estrelas. Helena está feliz. Tenho certeza absoluta disso. Como você sabe? Porque ela conseguiu o que sempre quis, garantir que Gabriel crescesse cercado de amor, que eu encontrasse felicidade novamente e que nossa família continuasse crescendo. Ela orquestrou tudo perfeitamente. Você acha que ela sabia que nos apaixonaríamos? Tenho certeza que ela sabia. Helena sempre disse que o amor verdadeiro encontra um jeito. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, duas almas encontraram seu lugar no mundo. Uma criança ganhou a mãe que merecia, e o amor provou mais uma vez que nem mesmo a morte consegue interromper seus planos quando eles são verdadeiramente destinados a acontecer. 18 meses depois, a igreja de São Vicente de Fora estava decorada com flores brancas e pequenos dinossauros de papel colorido que Gabriel insistira em fazer com Camila durante as semanas que antecederam o casamento. O menino, agora com 6 anos e tomando sua medicação diariamente com a responsabilidade de um adulto, corria pelo jardim da igreja, ajudando na organização final. Papai, a tia Mercedes chegou! Gabriel gritou, correndo em direção ao carro que acabara de estacionar. Mercedes descia do veículo ajudada pelo motorista, trazendo uma caixa antiga de madeira. Aos 72 anos, ela havia se tornado a avó que Gabriel nunca tivera, visitando Lisboa mensalmente e recebendo a família em Évora durante todos os feriados importantes. Gabriel, meu neto do coração, trouxe uma surpresa especial para o casamento dos seus pais. Que surpresa! É segredo. Você vai ver na hora certa. Rodrigo se aproximou impecável em seu fato azul marinho, mas com uma gravata que Gabriel escolhera, verde com pequenos dinossauros bordados. Dona Mercedes, que alegria ter a senhora aqui. Rodrigo, meu filho, hoje é o dia mais feliz desde que vocês apareceram na minha vida. Onde está a nossa noiva? Camila está se arrumando no salão paroquial. Disse que não posso vê-la até a cerimônia. Mercedes sorriu. Tradição é tradição. Gabriel, você quer ver o que trouxe para sua mãe? Ela não é minha mãe biológica, mas é minha mãe do coração. Gabriel corrigiu com seriedade. Exatamente por isso que trouxe isto. Mercedes abriu a caixa, revelando um véu de renda irlandesa amarelado pelo tempo. Este véu pertenceu à bisavó de Camila, a mesma que era irmã da bisavó de Helena. Guardei durante todos estes anos, esperando o momento certo. Rodrigo ficou emocionado. Dona Mercedes, é a forma de Helena estar presente no casamento, através das tradições familiares que conectam as duas mulheres que você amou. No salão paroquial, Camila estava radiante em um vestido simples de seda marfim, os cabelos presos em um coque baixo, adornado com pequenas flores. Quando Mercedes entrou com o véu, lágrimas brotaram em seus olhos. Tia Mercedes, é lindo demais. É seu por direito, minha querida. Sua bisavó usou em 1923, sua avó em 1945. Agora é sua vez. Camila tocou delicadamente a renda delicada. Sinto como se todas elas estivessem aqui comigo. Estão mesmo. E Helena também. O padre José, que batizara Gabriel e acompanhara a família durante todos os momentos difíceis, aguardava no altar quando as portas da igreja se abriram. Gabriel entrou primeiro, carregando orgulhosamente as alianças em uma almofada de veludo azul, decorada com pequenos dinossauros dourados. Em seguida, Rodrigo caminhou até o altar, onde aguardou com o coração acelerado. A música começou, Ave Maria cantada pelo coral da igreja, e Camila apareceu no final do corredor,
acompanhada por Mercedes. Não era apenas uma noiva caminhando em direção ao altar. Era o encontro de duas histórias familiares que se reconectavam através do amor, da perda e da esperança. Cada passo de Camila era testemunhado pelas mangueiras seculares que se viam através das janelas da igreja, pelas ruas de pedra que Helena percorrera na juventude e pela presença espiritual de todas as mulheres que vieram antes dela. Queridos irmãos, Padre José iniciou a cerimônia. Hoje celebramos não apenas a união de Rodrigo e Camila, mas a formação de uma família que o destino arquitetou com amor e sabedoria. Gabriel, você gostaria de dizer algumas palavras? O menino se adiantou, segurando um papel onde escrevera com letra caprichada: Papai e tia Camila, obrigado por me ensinarem que família é quem escolhe ficar ao nosso lado quando precisamos. Obrigado por me mostrarem que podemos sentir saudade das pessoas que partiram e, mesmo assim, ser muito felizes. E obrigado por me provarem que dinossauros existem mesmo. Eles só mudaram de forma e agora se chamam pais e mães protetores. Não havia olho seco na igreja. Rodrigo se ajoelhou e abraçou o filho, sussurrando: Obrigado por me ensinar a amar novamente, campeão. Os votos foram simples e profundos. Rodrigo prometeu honrar não apenas Camila, mas também a memória de Helena e a responsabilidade de criar Gabriel com amor e sabedoria. Camila prometeu amar Gabriel como filho próprio, cuidar do legado de Helena e construir junto com Rodrigo uma família baseada em compreensão, respeito e alegria genuína. Eu te declaro marido e mulher. Podem se beijar. O beijo foi suave, cercado pelos aplausos dos convidados e pelo grito de alegria de Gabriel. Agora somos família oficial. A festa foi realizada no jardim da própria mansão, sob as mangueiras centenárias que testemunharam tantos momentos importantes daquela família. Gabriel corria entre os convidados, contando para todos que agora tinha mãe nova, mas que não esqueceu da mãe antiga. Dr. Maurício se aproximou do casal durante a festa. Como estão os exames de Gabriel? Perfeitos, Camila respondeu. Dr. Augusto disse que a medicação está controlando tudo. Ele pode brincar, correr, ser criança normal. E os planos para a clínica? Já estamos providenciando o espaço. Rodrigo insistiu em financiar completamente o projeto. É investimento na felicidade da minha esposa, Rodrigo explicou. Camila vai realizar o sonho dela de ajudar crianças enlutadas. E eu vou ter a satisfação de ver o amor da minha vida mudando outras vidas. Durante o jantar, Mercedes se levantou para um brinde especial. Quero brindar não apenas aos noivos, mas à sabedoria de Helena, que mesmo partindo tão cedo, conseguiu garantir que o amor continuasse se multiplicando nesta família. Brindar também à Esperança, que criou uma filha capaz de tanto carinho. E brindar ao Gabriel, que nos ensina todo dia que a alegria é possível mesmo depois da tristeza. A família! Todos gritaram em uníssono. Quando a noite avançou e os convidados foram se despedindo, Rodrigo, Camila e Gabriel ficaram sozinhos no jardim iluminado pelas luzes da festa. Gabriel, exausto de felicidade, dormitava no colo de Camila. Rodrigo, ela sussurrou, tem uma coisa que ainda não te contei. O quê? Estou grávida. O coração de Rodrigo parou. Grávida? Desde quando? Descobri na semana passada. Ainda é muito cedo, mas queria que você soubesse no dia do nosso casamento. Camila. Ele a abraçou delicadamente, tomando cuidado para não acordar Gabriel. É menino ou menina? Ainda é cedo para saber. Mas... Ela sorriu. Se for menina, quero chamar de Helena Esperança. E se for menino? Sebastião Rodrigo, em homenagem ao meu pai e ao pai que Gabriel escolheu ter. Gabriel vai adorar ser irmão mais velho. Vai mesmo. Já disse que vai ensinar tudo sobre dinossauros para o irmãozinho ou irmãzinha. 3 anos depois, a mansão no Restelo havia se transformado completamente. Gabriel, agora com 9 anos, corria pelo jardim atrás da irmã Helena, de 2 anos, que insistia em chamar os dinossauros de brinquedo de Isauros. O menino havia se adaptado perfeitamente ao papel de irmão mais velho protetor, ensinando pacientemente cada descoberta para a irmãzinha. Helena, olha, este é o Brontosaurus. Ele comia folhas e era muito dócil. Isauro bonito,
Ela respondia batendo palmas. Camila observava da varanda, grávida de 6 meses do terceiro filho, enquanto finalizava os relatórios da clínica especializada que abrira 2 anos antes. A Clínica Esperança, Centro de Apoio ao Luto Infantil, atendia gratuitamente crianças de toda a área metropolitana de Lisboa, financiada integralmente pela família Fernandes. Como foi na clínica hoje? Rodrigo perguntou, chegando do trabalho. Atendemos 15 crianças, 3 casos novos de órfãos que chegaram através do projeto social da Câmara Municipal. E sabe o que mais? O quê? Gabriel pediu para ajudar nas sessões terapêuticas. Disse que quer contar para as crianças novas como ele aprendeu a ser feliz, mesmo sentindo saudade da primeira mamãe. Rodrigo se emocionou. Ele realmente quer ajudar? Quer. Disse que, como agora tem experiência em ter 2 mamães, uma no céu e uma em casa, pode ensinar outros meninos a não terem medo de amar pessoas novas. E você acha que é bom para ele? Acho que é perfeito. Ele está transformando sua própria experiência de dor em instrumento de cura para outras crianças. É exatamente o que Helena esperava. Naquela mesma tarde, Gabriel se aproximou dos pais com uma proposta surpreendente. Papai, tia Camila, posso fazer uma pergunta importante? Claro, filho. Vocês podem me ensinar a escrever uma carta para a mamãe Helena? Uma carta? Por quê? Quero contar para ela que estou feliz que cuidei bem do papai como ela pediu, e que a tia Camila é a melhor mãe extra que ela podia ter escolhido para mim. Camila limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Claro que podemos ajudar, meu amor. E depois podemos queimar a carta no jardim? Vovó Mercedes disse que quando queimamos cartas para quem está no céu, a fumaça leva as palavras direitinho para eles. Podemos sim, Gabriel escreveu com letra caprichada. Querida mamãe Helena, obrigado por ter mandado a tia Camila para nós. Você escolheu certo. Ela me ama como você me amava, cuida do papai como você cuidava, e ainda por cima me deu uma irmãzinha. Estou tomando o remédio direitinho para meu coração ficar forte. E agora vou ajudar outras crianças, que perderam suas mamães a ficarem felizes como eu fiquei. Te amo para sempre. Gabriel. Quando queimaram a carta no jardim sob as mangueiras, Helena apareceu correndo para ajudar a mandar beijinho para a mamãe do céu, e a família inteira ficou observando a fumaça subir em direção às primeiras estrelas da noite. Mensagem entregue, Gabriel anunciou com satisfação. 5 anos depois, Gabriel estava com 14 anos, um jovem saudável que tomava sua medicação religiosamente e praticava natação, desporto recomendado pelo cardiologista para fortalecer o coração. Helena tinha 7 anos e acabara de ingressar no 1º ano do ensino básico. Sebastião, o caçula, tinha 3 anos e já demonstrava o mesmo amor por dinossauros que o irmão mais velho. A Clínica Esperança havia se expandido para 3 unidades, atendendo mais de 200 crianças anualmente. Gabriel, agora voluntário adolescente, conduzia grupos de apoio para irmãos mais velhos de crianças enlutadas, ensinando através de sua própria experiência que era possível honrar quem partiu, enquanto se construía vida nova e feliz. Naquela tarde de sábado, a família toda estava reunida no jardim, preparando a tradicional festa popular anual que realizavam para os pacientes da clínica e suas famílias. Gabriel organizava as brincadeiras, Helena ajudava Camila com a decoração e Sebastião ajudava Rodrigo acendendo a fogueira, sempre sob supervisão rigorosa. Papai, Gabriel se aproximou, posso fazer um pedido especial este ano? Claro. Quero que a gente dedique a festa para todas as crianças que perderam pessoas importantes. E quero fazer um discurso sobre como nossa família prova que é possível ser feliz mesmo depois de perder quem a gente ama. Rodrigo abraçou o filho, orgulhoso do homem que ele estava se tornando. Você tem certeza? Tenho. Quero que todas as crianças saibam que perder alguém dói, mas que isso não significa que a gente não pode encontrar felicidade nova. Nossa família é a prova viva disso. Naquela noite, sob as estrelas lisboetas e rodeado por mais de 100 famílias que encontraram esperança na Clínica Esperança, Gabriel subiu em uma pequena plataforma improvisada e falou com a segurança de quem viveu cada palavra. Quando eu tinha 4 anos, perdi minha mãe. Achei que nunca mais seria feliz. Mas descobri que a vida
tem jeito de trazer pessoas especiais quando a gente mais precisa. A tia Camila chegou na nossa casa para cuidar de mim, mas acabou virando minha segunda mãe. Papai encontrou amor novo. Eu ganhei 2 irmãos. E hoje ajudo outras crianças a descobrirem que sentir saudade e ser feliz pode acontecer ao mesmo tempo. Os aplausos ecoaram pelo jardim. Camila chorava de emoção. Rodrigo sorria orgulhoso e Helena e Sebastião aplaudiam sem entender completamente, mas sabendo que algo importante estava acontecendo. A família que a gente nasce é um presente, Gabriel continuou, mas a família que a gente escolhe construir é um milagre. Nossa história prova que o amor sempre encontra um jeito de continuar crescendo, mesmo quando achamos que tudo acabou. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, a família se reuniu na varanda como faziam todas as noites. Gabriel, já adolescente, ainda gostava de se aconchegar entre os pais, agora dividindo espaço com Helena e Sebastião. Papai, você acha que fizemos a mamãe Helena orgulhosa? Gabriel perguntou. Tenho certeza absoluta que sim, filho. Como você sabe? Porque olha só o que construímos, Rodrigo apontou ao redor. Uma família feliz, uma clínica que já ajudou centenas de crianças, irmãos que se amam, pais que encontraram propósito. Helena plantou a semente e olha na árvore linda que cresceu. Camila, que observava a cena com o coração transbordando de gratidão, sussurrou. Obrigada, Helena, por ter me escolhido para cuidar do que você mais amava. Por ter me dado a família mais linda do mundo. Por ter provado que o amor é realmente indestrutível. As mangueiras centenárias balançaram suavemente na brisa noturna, como se concordassem. E no silêncio perfumado pelos jasmins, 5 corações bateram em harmonia, celebrando uma história de amor que começou com perda, cresceu com esperança e floresceu em felicidade duradoura. Gabriel, que em breve começaria o ensino secundário, já havia decidido que queria estudar psicologia para continuar o trabalho de Camila. Helena demonstrava aptidão para a medicina, dizendo que queria cuidar de coraçõezinhos como o do irmão Gabriel. E Sebastião, ainda pequeno, já anunciava que seria doutor de dinossauros. A vida havia encontrado seu ritmo perfeito na casa das mangueiras centenárias, onde 3 gerações de amor se entrelaçavam em uma história que provava, todos os dias, que algumas conexões realmente transcendem tempo, espaço e até mesmo a morte. Queridos ouvintes, a jornada de Rodrigo, Camila e Gabriel nos ensina que o amor verdadeiro não termina, apenas se transforma e se multiplica. Para continuar acompanhando histórias como esta, que celebram a força dos laços familiares e o poder transformador da esperança, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho de notificações. Cada nova história que compartilhamos é um convite para acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida sempre encontra uma forma de nos surpreender com sua generosidade. Deixem seu like se esta narrativa tocou seus corações e nos contem nos comentários qual momento mais os emocionou. Vocês que nos acompanham são a família que escolhemos construir através destas histórias. E é para vocês que dedicamos cada palavra de amor, esperança e renovação que compartilhamos. Até a próxima jornada emocional que viveremos juntos.